Agora, viu, vereadora Filipa Brunner, eu estou dizendo que eu estou na imprensa aqui em Araraquara desde 1983. Isso soma-se 42 anos. 42 anos. Então, nunca eu acompanhei posse de vereadores que assumiram junto com o Dessante, assumiram junto com Medina, assumiram junto com Massafera, assumiram junto com Edinho, assumiram junto com Barbieri. E nunca vi nenhum tipo de hostilidade contra os vereadores que estavam assumindo, nem contra o prefeito que estava assumindo. E dessa vez, infelizmente, parece que a caterva tomando conta, e nós precisamos nos colocar contra esse obscurantismo, contra essas pessoas violentas que se autorrotulam democratas, porque nós estamos vivendo um país que não tem democracia. Imagine se não tivesse democracia, não? Onde que eles estariam agora, né? Então, é exatamente isso. Filipa, me conte o que aconteceu ontem, que nós lamentamos profundamente, porque você foi vítima de transfobia durante a sua posse. Pois não? Bom dia, Madalena. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia a todos os integrantes do jornal. Primeiramente, quero desejar feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo. E, infelizmente, é isso, Madalena. Nunca na história de Araraquara uma vereadora foi utilizada. E ontem, infelizmente, eu senti o gosto do ódio, né, da toda a transfobia, né, eu lá em cima, olhando para a plateia, vendo pessoas fazendo gestos de arminha para mim, né, com o olho cheio de ódio, né, com palavras transfóbicas, eu sendo interrompida durante o meu discurso, né, num ato, né, simbólico, num ato onde os vereadores são garantidos regimentalmente para ter esse espaço para poder falar. E, inclusive, eu precisei invocar o regimento interno para que o presidente em exercício fizesse o seu papel e garantisse a minha fala naquele momento. Não sendo possível, Madalena, eu precisei finalizar o meu discurso aos gritos. Né? Isso é mais um sinal da violência política de gênero, da violência que se instaurou na política brasileira, né? O quanto que um corpo dissidente como o meu incomoda. E aí, Madalena, com toda tranquilidade, com todo amor e fraternidade, para mim é uma honra ser vaiada por essa gente cafona, por essa gente que não tem historicidade, que não entende um legado de uma travesti ocupando a política brasileira. Então, para mim, é uma honra ser vaiada por esse tipo de gente. Significa que, de fato, o meu papel está sendo cumprido, um papel de provocar as mudanças sociais e de abalar as estruturas de poderes que estruturam essa sociedade que mais mata pessoas trans no mundo. É triste, Madalena. Eu gostaria muito de ter tido esse momento me resguardado, de ter tido a democracia respeitada, de eu poder fazer o meu discurso, porque a minha base também estava lá, minha família estava lá, minha avó estava lá, minha avó passou mal por ver todo aquele cenário. Então, essas pessoas, elas, enfim, não sabem o que causaram. Mas eu não posso naturalizar a violência, Madalena, mas também não posso dizer que a gente nunca está preparada. E principalmente nós, pessoas trans que estamos ocupando a política, a gente tem que estar sempre preparada para esse tipo de gente, porque pessoas medíocres existem em todos os lugares. Né? E foi decepcionante, foi triste o que aconteceu ontem na posse de Araraquara. Mas quero dizer que eu continuarei sendo resistência, continuarei fazendo todos os enfrentamentos necessários, né? Obviamente dentro dos preceitos democráticos, irei responder judicialmente, irei responder na base da democracia, porque eu não permitirei que meus direitos políticos sejam abalados por qualquer tipo de ato fascista. Você chegou a ouvir, identificar alguém especificamente, Filipa, para um possível acionamento na justiça disso que foi dito? É isso que tem que ser feito. Nós não podemos deixar barato. Tem que ir à justiça e fazer com que essas pessoas respondam na justiça. É por isso que a gente está vendo o protagonismo do STF. Está caindo lá. E eles estão fazendo o Brasil realmente acordar diante de tanta violência. Então é isso que nós temos que fazer. Fazer com que essas pessoas entendam que democracia é para
lógico, ter oposição, mas uma oposição lúcida, uma oposição de ideias e não de ofensas como vem acontecendo. Pois não, vereadora. Fica difícil a gente identificar as pessoas, até porque não teve controle de acesso. Então a gente que está lá em cima e a gente vê aqueles ataques vindo de todos os lados, a gente identifica, a gente ouve, escuta, mas a gente não consegue pessoalizar de fato, né? Não teve um momento que, como a sessão foi transmitida e gravada, tem um momento que a câmera, ela volta para a plateia e ela foca algumas pessoas fazendo gestos, né, me expulsando do palco. Então, mas é apenas um pequeno recorte do que aconteceu, né? Porque ontem estava tomado o plenário com a base do prefeito eleito, né? E é a base da extrema-direita que me atacou, né? Então, infelizmente, será difícil a gente pessoalizar, porque nesse sentido não teve uma organização da gente poder fazer o controle de acesso de quem entrou e muito menos uma filmagem que captasse o cenário também. Então, infelizmente, a gente vai diante do que aconteceu, porque como você disse, né, Madalena, nunca na história de Araraquara aconteceu um ato como esse. Então, agora, daqui para frente, infelizmente, a gente vai ter que pensar também, não somente em fazer uma cerimônia bonita, mas também em criar mecanismos que garantam a seguridade da democracia nesse ambiente. Tá, certíssimo. Inclusive, pessoas infiltradas ali filmando para depois, então, usar os filmes para poder, certamente, punir essas pessoas que não estão convivendo em paz com a democracia. O que eles querem é a ditadura militar, eles querem a voto AI-5 e a gente tem que combater exatamente essa caterva. Não precisa nem se infiltrar não, Madalena, é fazer simplesmente a posição de algumas câmeras capazes de registrar a movimentação da plateia, né? Porque essas pessoas não estavam fazendo isso escondidas, aquilo era um evento público, com centenas de pessoas presentes. Vereadora, sinta-se protegida pelo nosso programa, porque o nosso programa ele é múltiplo, ele defende exatamente a democracia e nós vamos defendê-la até o último dia da nossa vida. Um abraço para a senhora, viu? Muito obrigada a vocês. Jornal da EP. Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara.